Nosso tema de hoje à noite, meus irmãos, não poderia ser outro. Nós vamos conversar a respeito do Dia dos Pais. Na verdade, nós queremos hoje olhar para Deus como Pai do céu, como nosso Pai celeste, e vermos o que a palavra dele tem a nos dizer a respeito do coração paterno do nosso Deus, o coração paterno do nosso Pai. Eu gostaria de convidá-lo a ler o Evangelho de João, capítulo 3, apenas o verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar a leitura que está projetada ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Antes de nós orarmos, eu só queria dizer que alguns estudiosos dizem a respeito desse versículo, provavelmente você já ouviu ele alguma vez, ou leu em algum lugar. Alguns estudiosos dizem que esse versículo é um dos mais pregados, um dos mais explicados nas igrejas e em todos os lugares ao redor do mundo na história. Porém, por mais que nós tentemos entender e explicar a profundidade do que quer dizer esse versículo, especialmente os teólogos mais antigos hoje, eles costumam dizer que talvez nós temos hoje que deixar de tentar entender o que ele quer dizer e passar a sentir o que esse versículo nos propõe. Porque, na verdade, o entendimento é simples demais, porque a verdade está aqui colocada de uma forma extremamente honesta e fácil de entender e compreender. Agora, o grande desafio a respeito desse versículo que nós acabamos de ler é sentir. Então nós vamos pedir para que o Espírito nos ajude a sentir aquilo que o texto nos propõe hoje à noite. Amém? Vamos orar então mais uma vez? Feche os teus olhos, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos agora ao Seu Espírito, ao Espírito poderoso do Senhor que está presente aqui no nosso meio e é aquele que traz vida à palavra do Senhor para o nosso coração. Fala conosco essa noite de uma forma poderosa, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, diante da Tua palavra, especialmente diante do versículo de João 3,16, a não apenas entender o que isso quer dizer, mas sentir essa verdade dentro dos nossos corações. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu sou pai de duas meninas. Acho que a maioria das pessoas aqui já conhecem as minhas filhas, a Luísa, mais velha, de 11 anos, e a Aninha, de 6 anos. E quando nós nos tornamos pais, mães também, não é? A nossa vida muda por completo, não é verdade? Sua vida mudou quando você se tornou pai ou mãe? Mudou de cabeça para baixo, não é assim? Especialmente agora, tratando do meu universo, que é todo feminino, não é? São 3 mulheres em casa, 2 filhas e a minha esposa. A minha vida realmente mudou demais. E a gente se dá conta que a vida mudou quando a gente tem filhas assim, quando alguns episódios acontecem, como por exemplo, esses dias eu estava na academia, né, e fazendo aquela força. Os homens se sentem muito másculos quando estão lá levantando aqueles ferros, né, aqueles pesos. Eu estava lá levantando os pesos, me sentindo muito macho. E aí, escutando música pelo meu celular e uma playlist tocando, eu coloquei no modo aleatório ali, e a primeira música eu coloquei tocar um bom rock and roll, assim, para te dar aquela energia para empurrar os pesos, não é? E daqui a pouco a próxima música começa a tocar a música da Moana. Sabe a música da Moana? Sabe o que é Moana? Para quem não é pai de menina, Moana é um desenho da Disney, das garotas, aí Moana, vem ver, né? E aí eu falei, eu não estava me sentindo mais tão másculo assim, levantando o meu supino lá e escutando Moana no meu fone de ouvido, não é? A vida da gente muda. Aí, numa outra ocasião, eu me lembro de ter ido para o treino de jiu-jitsu e peguei a minha bolsa correndo, saindo correndo de casa, onde sempre fica o kimono ali. Quem treina jiu-jitsu sabe que essa bolsa geralmente é grande, geralmente fica com um cheiro meio de jaula, assim, né?
você tem que deixar aberta lá do lado de fora. Peguei a minha bolsa, saí correndo, fechei e fui para o treino. Chegando lá no treino, sentei no tatame de novo, aquele lugar que você se sente bem másculo assim, né? Sentado no tatame com todos os brucutus ali do treino, né? E aí eu fui tirar meu kimono de dentro da bolsa e embolado com o kimono veio um ursinho de pelúcia. E aí os meus amigos, rapaz, o que está fazendo esse bichinho de pelúcia? Está andando com um bichinho de pelúcia na bolsa agora, Fabiano? E até você explicar, não é? Mas a vida da gente muda demais, porque a paternidade passa a fazer parte de tudo que você faz na sua vida. E isso é um privilégio, um presente muito grande de Deus para nós. Porque Deus, através da sua palavra, se apresentou para mim, para você, como nosso Pai. De todos os termos, de todos os títulos que os autores da palavra usam para nos anunciar e nos apresentar a Deus, e que o próprio Deus usou também para falar conosco, sem dúvida, aquele que mais se destaca é o Deus que é nosso Pai. E por quê? Por que Deus quis se revelar assim? Porque Deus quis que nós o conhecêssemos a partir da perspectiva da paternidade. Provavelmente é porque Ele gostaria que, proporcionando para mim e para você a oportunidade de sermos aqui pais também, nós conhecêssemos mais a fundo o coração dEle. Não apenas aquilo que Ele faz, mas por que Ele faz. Ou seja, o coração que está por trás de todas as grandes ações de Deus na história. É um coração de pai, é um coração paterno, e Ele quer, e Ele quis que nós assim o conhecêssemos. E a experiência da paternidade tem sido para mim, e eu sei que tem sido para você também, e eu acredito que pais aqui vão se identificar, mães também, mas todos que são filhos, que estão nesse tipo de relacionamento paterno, vão se identificar. Deus nos deu esse grande privilégio de experimentar, mesmo que por uma sombra, mesmo que de uma forma, é óbvio, muito limitada, mas nós estamos experimentando e aprendendo e conhecendo a Deus através da nossa experiência paterna. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite um pouco do que eu tenho aprendido a respeito de Deus, sendo pai das minhas 2 filhas. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que, sendo pai das minhas filhas, eu aprendi sobre conhecer e suprir as necessidades dos meus filhos. Conhecer e suprir. Eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu. Eu tinha 27 para 28 anos. E aí, quando você está dentro do hospital, você está ainda cercado de cuidados, não é assim? Tem o médico, tem o enfermeiro, você se sente meio sem saber o que fazer, mas você está amparado. Mas de repente o bebê recebe alta, a mãe recebe alta, e você pega aquele pacotinho ali e vai para a sua casa. E não sei se você teve esse sentimento, mas na hora que eu entrei na minha casa com a minha primeira filha, coloquei o pé dentro, eu falei, rapaz, agora é comigo, agora sou eu, agora todas as necessidades que esse pequeno bebê vai ter a partir de hoje, o responsável para supri-las sou eu. E aí começa, não é? Um grande desafio do pai de conhecer todas as necessidades dos seus filhos e, é óbvio, suprir todas elas. E assim a gente vai se relacionando de uma forma tão íntima com os nossos filhos, que até mesmo o jeito de respirar diferente nos anuncia uma necessidade, não é? O tipo de choro, o tipo de comportamento físico, tudo que os nossos filhos demonstram para nós, porque nós temos um relacionamento tão próximo, tão íntimo com eles, nós somos capazes o quê? De conhecer, de entender, de perceber e, obviamente, de tentar e de fazer todo o nosso esforço para suprir essas necessidades. E isso nos apresenta um coração paterno de Deus da seguinte forma. Eu gostaria de ler mais um texto da palavra do Senhor em Mateus 6, versículos 31 e 32, que diz: portanto,
Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe das suas necessidades. Ele sabe das minhas necessidades. E a promessa que a palavra nos deu é que Ele suprirá aquilo que for de fato necessidade para os seus filhos, porque Ele é Deus Pai. Amém? Ele conhece as nossas necessidades e Ele supre, como Filipenses 4,19 também nos diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Mas perceba, o texto diz necessidades. Ele suprirá todas as nossas necessidades. E como bom Pai, Ele bem sabe, isso também está registrado nos Evangelhos, que a maior necessidade que nós temos, a maior de todas elas, uma que nós estávamos aqui apresentando agora há pouco diante dele, dizendo: vem, Senhor, nos incendiar, porque o nosso coração é o seu altar. Nós queremos ser cheios do Senhor e do seu poder. Pai, bom que Ele é, Ele sabe daquilo que nós mais precisamos e Ele nos dá o maior presente e o suprimento da maior necessidade de cada um de nós. Lucas 11, de 11 a 13, o texto diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Se nós somos pais terrenos, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, o Pai tem o melhor dos presentes para dar para mim, para você, e suprir assim a maior das nossas necessidades. É o Espírito Santo que pode habitar dentro de mim e dentro de você. A segunda coisa que eu tenho aprendido com o exercício da paternidade a respeito do coração paterno de Deus é que, sendo pai, eu aprendo, ou tenho aprendido, a importância da disciplina. Vamos ler mais um texto da palavra do Senhor de Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: vocês esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. O nosso Pai nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. A palavra que o autor de Hebreus está usando aqui para disciplina é também traduzida no português para correção, e do grego, uma maneira brasileirada de dizer, né, é paideia, e essa palavra significa exatamente o treinamento na educação de uma criança. A disciplina do Senhor, a correção do Senhor, aquilo que Ele faz para conosco, para com seus filhos, é exatamente o mesmo exercício de educação de uma criança. Eu me lembro numa discussão com a minha filha mais velha, a Luísa, agora está entrando na adolescência, né?
E pai de adolescente sabe que é uma bênção, né? E às vezes a gente tem umas discussões, não é verdade? Sim ou não? Só eu. Às vezes a gente tem umas discussões, né, Daniel? E eu estava lá numa discussão acirrada com ela. E eu me lembro que no final eu fiz valer a minha palavra, porque eu sabia que aquilo que eu estava dizendo para ela era o melhor para ela, ainda que ela não reconhecesse. Eu disse para ela assim: filha, sinceramente, eu gostaria demais que você, no seu coração, acreditasse que o papai está fazendo isso porque o papai te ama. E ela disse assim para mim: pai, mas não parece. E ela falou sentida, né? Aí aquilo quase me derrubou, não é? Aí pai é mole, não é? Na mesma hora a gente quer tentar talvez pensar em reverter a situação para fazer o que ela quer. Mas não é isso que nós temos aprendido com o nosso pai. Porque na verdade o que o amor faz, o que o amor verdadeiro faz, o amor verdadeiro corrige, o amor verdadeiro disciplina. E é assim que Deus, o nosso Pai, tem nos tratado. E infelizmente muitas pessoas têm interpretado o ponto anterior dessa mensagem, que Deus supre todas as nossas necessidades, de uma forma equivocada, achando que porque, já viu aquele adesivo de carro assim, sou filho do rei, não é? E talvez as pessoas pensem que porque são filhas do rei, são protegidas de todo mal, ou são abençoadas e tudo que elas querem vai acontecer. Mas o que a palavra diz é exatamente o contrário. É porque nós somos filhos do rei, é exatamente porque nós somos filhos legítimos e não ilegítimos, como a palavra disse, é que nós somos corrigidos e disciplinados para o nosso bem. Porque Deus enxerga lá na frente. E é por isso que muitas vezes os nossos sofrimentos são permitidos pelo Senhor para que nós sejamos aperfeiçoados, porque Ele está trabalhando em cada um de nós como um pai amoroso faz aos seus filhos. Amém? Não é a respeito de se parecer, não tem que parecer que Ele nos ama. O dia que a minha filha me disse isso, eu fiquei refletindo o dia inteiro a respeito dessa experiência, desse contato com ela. Não precisa parecer que Deus me ama, eu preciso acreditar que Ele me ama. Eu preciso acreditar que Ele não perde o controle em momento algum na minha vida e que tudo de fato está contribuindo para o meu bem. Amém? Terceira coisa que eu tenho aprendido a respeito do coração paterno de Deus, sendo pai, é que, sendo pai, eu aprendi sobre a satisfação de ver os nossos filhos se amando. É tão precioso quando os nossos filhos tratam bem uns aos outros, não é? Não traz alegria para o nosso coração? Tem uma foto de quando a Aninha nasceu, a Luísa segurando ela no colo. A Aninha devia ter uns 5 anos. E ela estava com a Aninha recém-nascida no colo e olhava para ela com um olhar de ternura e carinho tão grande. Eu guardo essa foto com muito carinho, porque ela traz uma alegria muito grande para o meu coração, porque o que mais me alegra é ver os meus filhos cuidando uma da outra, as minhas filhas, não é? Cuidando uma da outra, amando uma outra, doando-se uma para a outra. Agora, o que acontece na prática, na nossa casa, e você que tem mais de um filho sabe disso, não é? É que parece mais com Tom e Jerry do que com essa cena de um filhinho, não é? Com a nenenzinha no colo. Eles se beliscam, eles brigam, eles se machucam, eles se ofendem, não é? Isso traz muitas vezes machuca o nosso coração, traz tristeza para o nosso coração. Nós olhamos para ele e não conseguimos entender por quê. Por que vocês estão fazendo isso um com o outro? Vocês são irmãos. Vocês deveriam se amar. Vocês deveriam cuidar uns dos outros. Agora, pense em Deus olhando para nós aqui, todos como irmãos. Filhos do mesmo Pai, o Pai do céu. Enquanto nós também, assim como muitas vezes os nossos filhos fazem, estamos magoando um ao outro. Estamos machucando um ao outro, estamos falando mal um do outro,
estamos ferindo um ao outro. O que se passa no coração do nosso Pai quando essas coisas acontecem? Vejamos mais um texto bíblico em 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu tenho certeza que uma das formas mais óbvias e evidentes e claras de honrar o amor do nosso Pai por nós é cuidando bem dos nossos irmãos, porque eu estou certo, a partir da minha experiência como pai, que isso trará grande alegria para o coração do Pai que está nos céus. Ele quer que nós cuidemos dos nossos irmãos. Amém? Para nós encerrarmos, olha aí, a foto. Estava me esquecendo dela. Lembra que eu disse da foto? Olha lá, a Aninha e a Luísa, que fofura. Quem dera fosse assim, né? Sempre. Ponto número 4 e último. Sendo pai, eu aprendi sobre o imenso amor de Deus. E pode parecer muito óbvio, mas eu quero explicar, especialmente porque essa lição que eu tive não é relacionada, não é a respeito das filhas que eu tive, mas de filhos que eu não tive. No intervalo entre a Luísa e a Ana, nós perdemos bebês 2 vezes. Quem já passou por isso sabe que é uma experiência muito dolorosa, muito triste para ambos, né? Tanto para a esposa quanto para o marido. E hoje em dia a tecnologia, por um lado, ela é tão boa, né? Mas por outro lado, às vezes ela é cruel, porque ela nos aproxima do filho, ainda uma sementinha ali, mas já tem um coração, e aquele coração já bate, e você já pode ouvir aquele coração, e você se afeiçoa demais por aquela sementinha que está ali, não é? Então, eu me lembro que na segunda vez que nós perdemos, eram gêmeos, inclusive, e aí foi duplamente difícil para nós. E enquanto o período mais difícil, mais complicado estava acontecendo, eu lembro que nós perdemos o primeiro e o segundo ainda estava sobrevivendo, e o médico, numa consulta, disse para mim, o médico crente, irmão da nossa igreja lá em Piratininga, disse: Fabiano, só um milagre. Olha, um não sobreviveu, o outro ainda sobrevive, mas o coração está batendo muito fraco, só um milagre. E nós cremos em milagres, não é? Cremos em milagres. Eu saí do consultório disposto a jejuar, a orar, e enquanto houvesse esperança, eu ia buscar ao Senhor por uma resposta. E naquele dia, eu pouco dormi, saí muito cedo para poder ir para o trabalho, ir para a igreja, e eu queria chegar cedo lá antes de todo mundo e ter um tempo de qualidade, de oração na presença do Senhor a respeito desse assunto. E aí eu me lembro que saindo de casa, o sol ainda estava nascendo, e de longe eu vi uma cruz pequena, bem distante, num pasto, perto da minha casa, assim, pasto de boi. Lá onde eu morava tinha muitas fazendas ao redor. E aí eu olhei para aquilo e eu senti, sabe quando você sente que Deus vai falar algo com você a respeito daquela cena que você acabou de ver? Eu senti que Deus ia falar algo comigo. Eu continuei com aquela sensação, Deus vai falar algo comigo a respeito da cruz. E fui. O que tinha a ver com a situação eu não fazia ideia. E cheguei à igreja, comecei a orar. E aí quando a gente começa a orar, especialmente crente mais antigo, né? Você vai orando todas as suas orações especiais. Você usa a Bíblia, você usa versículo, né? Você faz todas as palavras bonitas que você tem, você ora tudo primeiro. Aí depois você é sincero. Não é assim? Depois que você falou tudo aquilo ali, aí depois você começa a rasgar o coração. Eu falei assim, na hora da sinceridade, depois de ter feito todas as orações bonitas, eu falei: Deus, nessa situação que mais me machuca e o que mais está sendo insuportável para mim, eu quero pedir a sua ajuda, é que eu estou vendo lá o meu filho morrendo,
coração está parando de bater. E eu me sinto completamente incapaz de fazer alguma coisa para salvá-lo. Porque nós somos assim, não é? O pai tem essa natureza de qualquer necessidade, ou qualquer risco, qualquer perigo que os nossos filhos corram. Nós vamos fazer de tudo. Nós vamos nos desdobrar para fazer e para salvar ou para socorrer. Só que naquela situação, eu não tinha nada que eu pudesse fazer. E eu disse para Deus, Deus, eu estou me sentindo muito mal com isso. Não há nada que eu possa fazer. E aí eu ouvi Deus falar comigo. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive com o Senhor. Ele disse assim, Fabiano, eu sei exatamente o que você está passando. E na hora eu fiquei assim, mas como Deus sabe o que eu estou passando? E aí eu fiquei ali, eu não sei se você teve já a experiência de Deus falar com você, mas é um momento extremamente sagrado, onde uma sensação de temor, ao mesmo tempo uma sensação de expectativa invade o seu coração. E eu fiquei parado ali, querendo ouvir o Senhor mais a respeito daquilo. E ele disse assim, Fabiano, como você acha que eu me senti quando eu estava lá no céu e o meu filho estava sendo pregado na cruz, aqui na terra? E aí, ele disse assim, ainda. Porém, a diferença é que eu podia escolher fazer alguma coisa para salvar o meu filho ou não fazer. Você não tem essa escolha, mas eu tive. E eu queria dizer para você, eu escolhi não fazer nada. Eu escolhi ficar parado enquanto o meu filho era humilhado e pregado numa cruz. E eu fiz isso porque eu te amo. Veja, naquele momento, eu não precisava de uma promessa que meu filho ia ser resgatado no ventre da minha esposa. Eu só precisava saber que Deus me amava. E Ele sabia disso. E Ele disse, eu só quero que você saiba que eu te amo. E esse eu te amo ficou reverberando no meu coração. Eu amo você. Eu te amo, Fabiano. Eu te amo. Eu te amo. E diante daquela situação, eu senti o amor de Deus invadindo, queimando o meu coração de uma forma que eu nunca tinha sentido na vida. Porque diante daquela experiência prática, paterna, de sofrimento, aquilo tudo ficou claro demais diante dos meus olhos. E eu comecei a chorar, e chorar, e chorar. E daqui a pouco eu já nem me lembrava mais da situação e do meu problema. Eu só conseguia louvar a Deus pelo grande amor que Ele tinha por mim, por Ele ter feito aquilo só por me amar. E esse, meus irmãos, é o amor de Deus por nós. Vamos encerrar lendo mais uma vez o texto que nós começamos a mensagem. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o Filho dele, para que você tivesse vida. Ele deu o Filho dele, para que eu pudesse ser filho dele também, para que você pudesse ser filho dele também. Esse é o coração paterno do nosso Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos dobrar o nosso coração diante do amor do Senhor e da presença dEle. Pai, Pai do céu, nós queremos dizer essa noite, mais uma vez, o quanto nós somos agradecidos por aquilo que o Senhor fez por nós. O seu amor é tão grande. Como nós oramos no início dessa mensagem, que o versículo de João 3,16 não seja apenas algo que nós entendamos, mas que nós somos capazes, e especialmente agora, nesse momento, Espírito, ajuda-nos a sentir o seu amor em toda a sua profundidade.
entendendo que o Senhor foi capaz de entregar o único filho, dar por decisão própria. Que pai humano seria capaz de fazer o mesmo? Que amor poderia ir tão fundo como foi o seu amor por mim, por nós e pela humanidade, apenas para nos dar a chance de também chamá-lo de Pai. E hoje nós estamos aqui porque um dia o Senhor entregou o seu Filho. Então nós, aqueles que nele cremos, podemos olhar para o céu, olhar para o Senhor e dizer que nós temos ali um Pai que cuida de nós, e um Pai que nos ama com um amor eterno, com um amor profundo, e que não existe outra segurança nesse mundo, não existe algo que preencha mais o nosso coração, não existe nada que nos atraia mais do que o amor desse Pai, que supre as nossas necessidades, que nos disciplina e nos ensina e nos corrige quando necessário, que olha para nós como irmãos e divide conosco o amor para que nós possamos cuidar uns dos outros, e que enche o nosso coração todos os dias desse amor que nos ajuda, que nos fortalece, que nos preenche, que nos impulsiona e que nos dá uma garantia de que um dia nós voltaremos para casa e diremos face a face ao Senhor: obrigado, Pai, pelo seu amor e por tudo que o Senhor fez por nós. Nós nos dobramos agradecidos, honrando o seu amor e aquilo que o Senhor por nós fez, e te dizemos: Senhor, seja adorado, seja louvado, receba honra, glória, louvor da tua igreja essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.